Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Empreendedorismo, autenticidade, superação e sucesso. Essas são algumas das características que podemos atribuir a um dos nomes mais respeitados do agronegócio brasileiro. O Band Entrevista de hoje recebe o fundador, sócio e CEO da M Prado Consultoria, o senhor Marcelo Prado. Marcelo Prado tem mais de 47 anos de experiência em gestão de empresas voltadas para o agronegócio. É um palestrante em eventos nacionais e internacionais sobre estratégia, gestão e liderança e é um homem que inspira pela história de vida. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Ô Ricardo, eu que agradeço o carinho seu, a oportunidade de falar aqui com esse público maravilhoso da nossa região, do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba e de toda parte que a nossa TV cobre aqui no nosso estado de Minas. E é sempre uma oportunidade para a gente conversar um pouco sobre negócio, sobre o agro, sobre vida, sobre atividade empresarial, sobre economia. E com certeza, para mim, será uma oportunidade ímpar de aprendizado aqui com você. Ô Marcelo, quem te conhece, quem te acompanha, sabe da sua história, pode falar. Ricardo Bagnetti foi econômico nas palavras na hora de apresentar Marcelo Prado. Será que eu deixei muita coisa de fora nessa apresentação, hein? Eu diria que você foi muito gentil e bondoso comigo. Você poderia, na minha apresentação, você poderia ter dito, esse aqui é um grande lutador, viu? Eu acho assim, uma das características grandes da minha personalidade, da minha carreira profissional, sempre foi o esforço, a dedicação. Claro que talento, inspiração são muito importantes, mas o esforço, a resiliência, a dedicação é muito mais relevante ainda. Então, se tiver aqui algum jovem nos assistindo nesse momento e se eu puder deixar um conselho, saiba que lutar, batalhar é o principal, porque a vida profissional, empresarial, ela é muito dura, muito difícil. Muitas vezes a gente tem muitas barreiras a serem vencidas, superadas, mas o que faz a diferença é a capacidade sua de cair, levantar, seguir em frente, continuar lutando, se preparando, porque aí a vitória pode vir como consequência. Você falou da juventude que está nos assistindo, você costuma falar que você é um empreendedor desde menino, desde muito cedo. Como é que é essa trajetória sua? Como é que começou lá e o que você vislumbrava para o futuro? Aqui tem uma história interessante, né? Antigamente, o modelo de educação era muito diferente do que é hoje, né? Então, os pais da gente, apesar do meu pai ter uma boa condição financeira lá em Tuverava, onde eu morava, ele não me dava dinheiro. Então, o dinheiro era muito regrado. E como eu queria comprar as coisas para mim, comprar figurinha, eu sempre gostei de futebol, queria fazer os álbuns dos times de futebol do Brasil e tal, e meu pai não me dava dinheiro, então eu tinha que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Então, a primeira ideia que eu tive foi apanhar jabuticabas, que na casa da minha avó tinha muitos pés de jabuticaba, e eu vendia jabuticaba na rua. A segunda atividade empreendedora que eu tive, eu juntava os jornais velhos da casa do meu avô e da casa dos meus pais e vendia, porque antigamente eles usavam o jornal usado para embrulhar objetos que eram vendidos. Não tinha hoje essas embalagens mais sofisticadas como tem hoje, né? E o terceiro foi que eu morava um quarteirão da rodoviária e eu entendi que seria uma oportunidade ímpar. Depois que eu voltava da escola, eu poderia engraxar sapato para ganhar um dinheirozinho para complementar a minha renda, né? E também teve uma quarta atividade, que essa foi bastante interessante, porque antigamente as malas não tinham rodinha, então as pessoas mais idosas chegavam na rodoviária para ir para casa levando a mala, era uma dificuldade. Então tinha os meninos que carregavam as malas para as pessoas idosas. E uma vez eu peguei uma mala muito pesada e eu andei uns 800 metros com essa mala
e quase morri. E aí o cara me deu uns 20 centavos de gratificação, né? E ali eu tive uma certeza, viu, Ricardo, que eu não tinha físico para carregar peso e eu teria que, se eu quisesse ser alguém, eu teria que estudar bastante, batalhar bastante, porque fazer força não era a principal vocação minha, né? Então, assim, e por que que eu toco nesse assunto? Porque eu acho interessante, por exemplo, os pais de hoje procuram dar tudo para os filhos de mão beijada e os filhos crescem sem necessidade de lutar, de batalhar e de conquistar objetivos. Então, eu entendo que os pais, por amor aos filhos, não deveriam dar tudo de mão beijada, e sim ensinar os filhos a lutarem, batalharem para conquistar algo de forma própria. Marcelo, mas lá na juventude, então, você já tinha essa veia empreendedora, né, voltada para o agronegócio, você falou das jabuticabas aí, também percebia as oportunidades passando aí à sua frente, o caso das malas sem rodinhas, mas nessa sua trajetória, né, nessa sua jornada, você enfrentou a perda progressiva da visão. Como é que isso impactou nessa sua trajetória profissional, nessa sua vontade, né, de seguir em frente? Você colocou na cabeça, falou, eu preciso estudar, eu preciso usar meu intelecto para ser alguém na vida. Como é que você conciliou isso? Como é que isso se deu ao longo da sua vida? Ricardo, aos 8 anos de idade, eu perdi 50% da minha visão. E por incrível que pareça, eu não falei nada com meus pais, e meus pais não perceberam. Olha. A grande mudança que ocorreu foi que eu sentava na terceira fileira da sala de aula e eu não via mais o que a professora escrevia na lousa. Então eu tinha que levantar e ir bem perto da lousa para ler o que a professora escreveu, voltar para a minha carteira e anotar o que a professora havia dito. E aí os professores chamaram os meus pais, informaram do problema, eles me levaram no médico em Ribeirão Preto e o oftalmologista disse que eu tinha uma doença degenerativa na retina, que eu tinha perdido já 50% da visão, que era uma doença progressiva e que em algum momento do futuro eu ia perder toda a minha visão. Então aquilo foi um baque para mim, para minha família, muito grande. E foram momentos de muitas perdas, porque eu adorava jogar futebol, eu jogava no time da associação atlética lá, e quando veio esse problema, a primeira consequência prática que eu tive foi perder o lugar no time, né? Porque muitas vezes meus colegas tocavam a bola para mim e eu não via a bola, em outros momentos eu via, então eu tinha pontos de visão nítida e pontos de visão extremamente embaçadas. Bom, aí aquilo eu fui tendo uma sequência de perdas muito grandes e eu fui me tornando um menino triste, um menino mais retraído, fui perdendo a vontade de sair de casa, então foi duro para mim. Aí num dado momento, talvez eu já estava lá com uns 12, 13 anos, eu assisti um show dos Beatles na televisão. E aquilo marcou minha vida, porque eu percebi o sucesso que os Beatles faziam com os jovens e eu achei a música muito bonita e naquele momento eu comecei a pensar, poxa, eu estou perdendo a minha visão, mas eu estou ganhando audição, memória, intuição, raciocínio. Talvez eu possa ser amanhã um guitarrista, um cantor igual um Beatle desse, né? O que passou na minha cabeça, né? E aí eu entrei na escola de violão, em 6 meses eu aprendi a tocar, aí eu tentei entrar numa banda que tinha famosa lá na cidade, não tinha vaga mais para guitarrista, eles falaram para mim, não, se você fosse tecladista, teria uma vaga para você. Aí contei a história para minha mãe incentivou muito, falou, não, meu filho, você aprende a tocar o teclado, eu vou comprar o teclado para você. Eu falei, mãe, mas eu sei tocar guitarra, que é de corda, teclado é de tecla, é diferente. Ela falou, não, mas você tem um ouvido muito bom, você vai conseguir. Eu sei que em 3 meses eu aprendi a tocar
teclado, entrei na banda, comecei a perder a timidez, aprendi a cantar e com 17 anos, mais ou menos, eu já era, junto com o outro guitarrista, nós éramos os dois principais vocalistas da banda. Aí a banda fazia sucesso, tocava em toda a região, eu comecei a ganhar dinheiro. Aí eu me tornei um jovem feliz, de bem com a vida e alegre, contador de histórias. Então eu digo que a música teve um papel muito relevante na minha formação. Você está trazendo um exemplo de superação, que eu fiz questão de destacar na apresentação, na abertura aqui do nosso programa. E como se deu a sua trajetória, Marcelo, né? Profissionalmente, a gente está falando aí então da M Prado, que como eu citei, uma das maiores consultorias, você é uma referência no agronegócio nacional, né? Como foi chegar até aqui hoje? Tá, eu vou tentar contar para você 47 anos em 2, 3 minutos aqui, bem rápido. Eu sou filho de agropecuaristas e neto de agropecuaristas, por parte de pai e mãe. Uhum. Então, o meu sonho era fazer agronomia. Eu entrei na Unesp, fiz faculdade de agronomia na Unesp. Logo que eu me formei, eu fui apresentado ao Dr. Luiz Garcia, do Grupo Algar. Uhum. Fui contratado para trabalhar na Algar em 78, numa época que estava começando o plantio aqui no Cerrado. Então, eu diria que nós da Algar, em 78, junto com o Décio Bruchel e o Inácio Urban, lá em Patos, nós fomos os pioneiros do plantio de soja aqui no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba, né? E aí foram dando certos negócios, nós fomos crescendo. Em 1986, nós já éramos o segundo maior produtor de soja do Brasil na época, né? Uhum. E fomos crescendo. E eu tive o privilégio de trabalhar lá na Algar por 21 anos, onde por 10 anos eu fui presidente de toda a divisão de agronegócios, membro do conselho, membro do comitê executivo, né? Aí em 99 houve uma reestruturação, eu deixei o grupo e eu entendi que eu não queria mais procurar emprego, eu gostaria de ter o meu próprio negócio. Foi quando veio a ideia de criar uma consultoria focada em gestão, voltada para o agronegócio. Uhum. E as coisas no começo foram muito difíceis, né? Porque primeiro que santo da casa não faz milagre, né? A gente tentou trabalhar aqui na região, mas existia resistência. Você já fez isso para quem? Eu falava, não fiz para ninguém, eu montei empresa agora, mas eu sei fazer, né? E tal, não, faz primeiro para os outros, depois você volta aqui e tal. Mas graças a Deus a gente começou a ir para São Paulo, as grandes empresas, principalmente as grandes multinacionais de sementes, defensivos e fertilizantes, acreditaram muito na gente. A gente começou a profissionalizar a gestão de distribuidores de insumos, empresários rurais, cooperativas. E quando chegou mais ou menos em 2003, nós já estávamos trabalhando em todos os estados do Brasil, já estávamos trabalhando na América Latina, já tínhamos feito trabalho na Espanha, em Portugal, na Inglaterra. Então aí as coisas começaram a dar muito certo e aqui tem um aprendizado interessante para a gente passar para os empreendedores que estão nos assistindo. Todas as vezes que a gente monta um novo negócio, parece que tem uma membrana em volta da gente segurando o nosso desenvolvimento. Então você tenta uma coisa, não vai, tenta de outro jeito, não vai e tal. Só que num dado momento, a hora que você rompe aquela membrana que está te segurando, parece que o fenômeno acontece ao contrário. Aí o próprio sistema começa a te ajudar, conspirar a seu favor. Aí um amigo te indica para o outro, um cliente te indica para o outro. E aí as coisas foram dando muito certo. E graças a Deus a M Prado hoje é uma das 3 maiores empresas de consultoria voltadas para o agronegócio no Brasil. Resumiu muito bem, Marcelo, resumiu muito bem. Eu vou até pedir licença aqui, a gente vai fazer um breve intervalo para na sequência a gente voltar para falar dessas empresas competitivas que você está citando aí. Band Entrevista de hoje
recebendo o Marcelo Prado, CEO da M Prado Consultoria. Não saia daí, Band Entrevista, volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o Marcelo Prado, CEO da M Prado Consultoria. Falávamos, Marcelo, no bloco anterior, né, dessa competitividade, né, dessa trajetória das empresas, você trazendo, claro, um pouco da sua história. Mas eu queria saber de você o seguinte, a evolução do agronegócio nos últimos anos, né, essa competitividade do setor, o que é o diferencial, você que tem essa experiência de mais de 47 anos que a gente citou no comecinho aqui. Ricardo, o agronegócio brasileiro é um exemplo de competitividade e de sucesso para o resto do mundo. Ele é tão relevante para o país que hoje, por exemplo, se a gente pegar os últimos 10 anos, o agro representou, em média, 22,3% de todo o PIB do Brasil. Ou seja, ele é, sem sombra de dúvida, a principal locomotiva da economia brasileira e é onde nós somos altamente competitivos e é onde, por exemplo, quando a gente viaja para o exterior e a gente fala que é do agro do Brasil, as pessoas param para ouvir a gente. Do mesmo jeito, por exemplo, que se chegasse alguém para falar da área de foguetes e satélites e falasse que era da NASA, que todo mundo para escutar, quando fala que é do agronegócio brasileiro, as pessoas lá fora param para nos escutar, porque nós tivemos uma capacidade de evolução extraordinária. Em 1970, quer dizer, não faz tanto tempo, nós estamos falando aí de 55 anos, nós éramos grandes importadores de alimentos. Quer dizer, em 55 anos, ou seja, em 3 gerações, nós saímos de ser um grande importador de alimentos para nos tornar o maior exportador de alimentos do mundo e hoje, das 8,2 bilhões de habitantes que existem no planeta Terra, 1 bilhão de habitantes são alimentados pelo agro brasileiro. Então, é um setor extraordinário. Claro que ele tem muitas coisas ainda a melhorar. Por exemplo, a área de gestão é uma área ainda carente no agronegócio brasileiro. Por exemplo, nós estamos vendo cerca de 35% dos agricultores brasileiros nesse momento passam por grandes dificuldades econômicas e um alto índice de endividamento. E aí, quando você soma uma taxa de juro real de 10% que tem no Brasil, um juro total de mais de 15%, quer dizer, é muito difícil para esse empresário superar essas adversidades. Se fosse para você listar aí os maiores desafios do empresário rural no Brasil hoje, né, quais seriam aí os top 5 desafios? Eu diria que os maiores desafios, o primeiro é melhorar a infraestrutura do país como um todo, né, em termos de portos, ferrovias, estradas, armazéns gerais, estruturas de escoamento da produção para exportação e assim por diante. Eu acho que nós temos muita coisa para melhorar. Nós temos uma taxa de juros proibitiva, que é muito difícil você ser rentável e competitivo com a taxa de juros que nós temos hoje no Brasil. Fontes de financiamento. Por exemplo, ontem eu estava conversando com um grande empresário rural, ele falou assim para mim: Marcelo, o problema maior do Brasil hoje não é só a taxa de juros de 15%. O problema é que não tem o dinheiro. Você vai lá no banco, quer pegar o dinheiro, ou o banco está restringindo tanto o crédito ou não tem linhas de crédito. Por exemplo, o Plano Safra está atrasado e isso tudo dificulta, né? Outra coisa que eu acho que nós temos que melhorar é a questão da gestão, foi o que eu falei, porque do mesmo jeito, Ricardo, que
que uma loja de shopping, por exemplo, precisa ter planejamento, precisa ter estratégia, precisa ter gestão, controles financeiros, estratégia comercial, gerenciar bem as pessoas e tal. A atividade rural é uma atividade empresarial igual uma loja, igual uma indústria, igual uma empresa de serviço, igual qualquer outra atividade empresarial. Então, muitas vezes, o produtor rural, ele olha a atividade muito no foco do processo produtivo, operacional lá na fazenda, a escolha do fertilizante, da semente, do defensivo, da máquina, do implemento, mas ele esquece, às vezes, que essa é uma atividade empresarial e você tem que ter uma estratégia, você tem que ver o melhor momento para você comprar um insumo, qual o melhor momento para você fazer a venda da sua soja, seja fazer uma venda antecipada, seja uma venda futura. Ou seja, então é necessário que todos se conscientizem que a gestão também é um pilar muito importante para a gente ser mais rentável e competitivo. Marcelo, eu não vou me alongar muito nesse assunto do agronegócio, né? Porque os interessados, os empresários e o setor do agronegócio estão nos acompanhando, depois contrata a sua consultoria e você dá todas as informações para eles. Eu quero continuar falando do empresário Marcelo Prado, que é multiplataforma. Eu te acompanho, você está nas redes sociais, você está no Spotify, você está no YouTube, você é autor de um livro. Quero saber como é que você faz para administrar o seu tempo e ser, né, estar presente em todas essas frentes ao mesmo tempo. Esse é um grande desafio, Ricardo. Eu reconheço que é um grande desafio. E você não colocou outros pontos que são importantes. Uhum. Primeiro que você precisa ter tempo também para cuidar de você. Por exemplo, eu acordo 6 horas da manhã, eu corro 10 quilômetros todos os dias. Opa. Eu malho 4 vezes por semana, eu vou no Pilates uma vez por semana. Então, eu tenho que cuidar de mim. Ao mesmo tempo, eu tenho que ser um bom marido, um bom pai, um bom sócio, cuidar do meu cliente, cuidar do meu funcionário, do meu fornecedor. Então, assim, é um belo desafio, né? Mas eu há um ano e pouco atrás, eu descobri aí as mídias sociais e eu tenho tido uma atividade bastante intensa. Eu curto muito, até quero aproveitar aqui a oportunidade, se alguém quiser me seguir aqui no Instagram, Marcelo Prado 3311. Eu adoro todo dia de manhã fazer uma gravação, passar uma mensagem. Às vezes eu falo de economia, às vezes eu falo de gestão, às vezes eu falo de vida, às vezes eu conto uma viagem que eu fiz, às vezes eu falo das perspectivas do agronegócio. Ou seja, então assim, não é uma plataforma onde eu falo só de uma coisa. Então, como eu faço isso por prazer, naquele determinado dia eu acordo pensando em determinado assunto, aí eu vou lá e falo sobre ele. Eu te acompanho, né? Esses dias você estava falando aí se os homens continuam trogloditas em tempos de inteligência artificial. Achei muito interessante a sua reflexão. Eu coloquei o seguinte, eu estava acabando de ler aquelas notícias sobre a guerra, né, do Irã e de Israel, muita gente morrendo, muita destruição. E eu fiquei pensando, falei, gente, nós evoluímos tanto em tecnologia, nós estamos aí na inteligência artificial, nós temos hoje o WhatsApp aí que a gente conversa com amigos, familiares aí no mundo inteiro. Ou seja, tem tanta coisa bacana que nós criamos, mas quando se assiste aqueles filmes de Roma, aqueles filmes do Egito Antigo, ou filmes da Idade Medieval e etc., você via ali as guerras, as competições, as invejas, a luta pelo poder, a vaidade. E você olha para hoje, você percebe que o ser humano não evoluiu nada, continua do mesmo jeito. O comportamento humano não evoluiu, né? Nós evoluímos demais em tecnologia, mas em comportamento não. Em pleno século XXI, a gente tinha que ter a consciência que não cabe mais guerra, não cabe mais essa luta pelo poder, isso não leva a nada. Ô, Marcelo, agora com essa agenda, né, bem administrada que você acabou de compartilhar conosco, né, a vida profissional,
a sua história de superação que você compartilhou um pouco conosco também, que mensagem que você deixaria para quem está enfrentando dificuldades e em algum momento pensa em desistir? A minha mensagem é o seguinte: primeiro a gente tem que entender o seguinte: a dificuldade ela existe para todos, para todos. Nesse momento tem um bilionário que não está dormindo de noite porque ele não sabe onde ele vai pôr o dinheiro dele por causa do conflito Israel e Irã, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se o petróleo subir, se o petróleo cair, se o dólar subir, se o dólar cair. Ou seja, o sofrimento e a falta de... a incerteza, ela existe na vida do rico, do pobre, do mais inteligente, do menos inteligente, ela existe na vida de todos. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, aquela história que o gramado do vizinho é sempre mais verde do que o da gente, isso não é verdadeiro. Então, essa é a primeira consciência. Segunda, dificuldade, dores, todos nós temos. Uns têm mais, outros têm menos, uns têm dores de um jeito, outros de outro, mas todos nós sofremos. Agora, se todo mundo sente dor, sofre, tem barreiras, tem dificuldades, por que uns vencem e outros não vencem? Aqui que está a grande diferença. A grande diferença é sua capacidade de entender que os obstáculos existem e que você terá que ser mais forte do que eles. Você terá que ser mais inteligente do que eles. Você vai ter que encontrar brechas, lacunas, oportunidades para você vencer determinados obstáculos. Então, se você entender essa lógica e você entender também que é necessário força interior para enfrentar os desafios, você consegue vencer. Porque os grandes empresários, ou os grandes atletas, os grandes artistas, não é só talento. Por trás de um sucesso profissional tem muito esforço. Marcelo, eu falei antes da gente começar a gravar aqui que o tempo seria curto, já quero renovar o convite para que você volte mais vezes aqui no nosso Band Entrevista. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer muito a sua presença no programa de hoje. Muito obrigado, Ricardo, obrigado aos telespectadores e para mim é sempre uma honra estar aqui com você. Quando tiver outras oportunidades, pode me convidar que eu estarei aqui com você e com o seu público. Um grande abraço a todos e um excelente final de semana. Nós que agradecemos, Marcelo Prado, um homem que inspira pela história de vida. Eu não economizei nas palavras no início desse programa. Band Entrevista de hoje recebendo Marcelo Prado, CEO da M Prado Consultoria. A você que ficou conosco até agora, o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.